A Arábia Saudita encontra-se em uma das áreas mais secas e inóspitas do planeta, com mais de 95% de seu território dominado por desertos. As chuvas anuais são escassas, raramente ultrapassando 100 milímetros, enquanto as temperaturas de verão com frequência superam os 45 graus Celsius. Diante desse cenário climático extremo, é praticamente inviável contar com fontes naturais suficientes de água doce para abastecer a população, manter a agricultura ou atender à demanda da indústria. Apesar disso, o país abriga atualmente mais de 37 milhões de pessoas, cuja maioria vive próxima ao litoral do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico, deixando vastas extensões do interior praticamente desabitadas. Mesmo sendo uma potência em petróleo, com reservas estimadas em dezenas de trilhões de litros, a Arábia Saudita sofre com a escassez de água. Enquanto a natureza forneceu fartura de energia, negou ao país a presença de rios perenes, lagos e aquíferos em escala significativa. Para garantir a sobrevivência de seus habitantes e a manutenção da economia, foi indispensável investir grandes fortunas na construção de uma infraestrutura hídrica artificial, capaz de suprir as necessidades de um território quase desprovido de fontes naturais de água doce. Nessa conjuntura, o mar passou a ser a única alternativa viável em grande escala. No entanto, com cerca de 3,5% de salinidade, a água do oceano é inadequada para o consumo humano, irrigação agrícola ou uso industrial direto. Essa limitação forçou o país a avançar em tecnologias de dessalinização, transformando água salgada em potável. A partir disso, foi implementado um modelo de sobrevivência que depende fortemente de engenharia de alta complexidade, uso intensivo de energia e estratégias de longo prazo. Como resultado, a Arábia Saudita conseguiu montar uma rede nacional de distribuição de água capaz de sustentar uma das economias mais influentes do Oriente Médio, mesmo sob condições ambientais extremamente adversas. Para contornar a escassez quase absoluta de fontes naturais de água doce, a Arábia Saudita implantou uma imensa rede nacional de distribuição hídrica baseada em adutoras metálicas. Essa estrutura, muitas vezes chamada de rio invisível, é responsável por transportar água dessalinizada desde o litoral até o vasto interior do país, cruzando milhares de quilômetros pelo deserto. Os canos utilizados são feitos de aço carbono de altíssima resistência, semelhantes aos usados na exploração de petróleo e gás, e foram projetados para suportar pressões intensas, temperaturas extremas e tensões mecânicas constantes. Os valores necessários para construir essa rede são extremamente altos. Segundo estimativas atuais, a instalação de apenas 1 quilômetro de tubulação de grande porte pode custar vários milhões de dólares. E isso sem contar os gastos adicionais com as estações intermediárias de bombeamento e as unidades de dessalinização, cujos custos individuais podem ultrapassar dezenas ou até centenas de milhões de dólares. Apesar disso, tais investimentos são considerados vitais para garantir o abastecimento de água no país. A origem da água transportada por essa malha hidráulica está em gigantescas usinas de dessalinização instaladas principalmente às margens do Mar Vermelho. Cada uma dessas unidades consegue transformar diariamente milhões de litros de água salgada em água potável. No entanto, esse processo consome uma quantidade colossal de energia. Bombas extremamente potentes são utilizadas para empurrar essa água tratada por longas extensões de deserto, superando obstáculos naturais e desníveis acentuados do terreno. Essa complexa rede de adutoras, aliada a estações de bombeamento e instalações de dessalinização, garante o fornecimento constante de água a áreas urbanas, zonas agrícolas e centros industriais. Sem essa engenharia artificial sofisticada, seria impossível manter a vida em larga escala no território da Arábia Saudita. A infraestrutura se tornou não apenas um feito técnico, mas um pilar indispensável para a sobrevivência e o desenvolvimento do país. A implantação de um sistema nacional para a condução de água tem início com a confecção dos próprios dutos que formarão as adutoras. Esses canos são fabricados com aço carbono de alta resistência, escolhido por sua robustez diante de pressões internas contínuas, choques mecânicos durante a instalação subterrânea e oscilações extremas de temperatura, comuns em regiões áridas. O procedimento começa com placas retangulares de aço cortadas com precisão milimétrica. Essas placas são desenvolvidas
distribuídas para serem enroladas até formarem tubos circulares com cerca de 1,80 m de diâmetro e paredes com espessura aproximada de 25 mm. Posteriormente, passam por equipamentos com múltiplos eixos de laminação, onde rolos curvam gradualmente o aço até que suas bordas se unam, dando origem à estrutura tubular. Com as extremidades devidamente alinhadas, realiza-se a soldagem longitudinal, formando uma junção contínua por toda a extensão do tubo. Após essa etapa, aplica-se um resfriamento com água corrente em linha reta, o que ajuda a diminuir a temperatura da solda e evita a formação de tensões internas. Em seguida, a parte externa do tubo é cuidadosamente lixada para eliminar rebarbas e assegurar uma geometria precisa. As pontas de cada tubo recebem cortes chanfrados e soldados, formando áreas perfeitas para futuras conexões no campo. Cada segmento fabricado possui em torno de 12 metros de comprimento, um equilíbrio entre reduzir a quantidade de emendas e otimizar o transporte. Após a produção, os tubos são levados a pátios abertos, onde são identificados, empilhados com organização e preparados para serem levados até os pontos de instalação ao longo da rota do canal de distribuição de água. Assim que são produzidos, os tubos de aço seguem para áreas específicas de armazenamento, onde são dispostos em grupos conforme o diâmetro, o comprimento e a ordem prevista para a montagem. Essa organização logística tem papel essencial na continuidade das atividades durante a construção do oleoduto, sobretudo em regiões áridas, onde qualquer atraso pode aumentar expressivamente os custos e os riscos operacionais. Para movimentar esses tubos, utilizam-se guindastes e empilhadeiras, que os transferem com precisão para veículos de transporte adaptados. Durante o trajeto, cada tubo é fixado com firmeza para evitar danos ou deformações. Essas estruturas percorrem centenas de quilômetros até os locais de instalação, seguindo rigorosamente o caminho previamente traçado para a adutora que corta o território nacional. Antes do início da instalação em si, engenheiros realizam uma série de inspeções finais. Eles avaliam a linearidade dos tubos, conferem se o revestimento externo está íntegro e verificam as identificações técnicas. Simultaneamente, profissionais especializados em topografia utilizam GPS, equipamentos de medição e dados geográficos detalhados para definir com precisão o trajeto que o duto deverá seguir. Esse percurso é então sinalizado diretamente no solo com estacas e marcações visíveis, assegurando que o oleoduto seja construído no trajeto mais seguro e estável possível. A etapa seguinte envolve a preparação do terreno. Nessa fase, são feitas a limpeza da área, o nivelamento do solo e a criação de acessos provisórios para o trânsito de caminhões, máquinas pesadas e equipes responsáveis pela soldagem. Também são implementadas ações específicas para minimizar a poeira e firmar o solo arenoso, com o objetivo de garantir visibilidade e segurança a todos os envolvidos. Essa preparação é crucial, pois estabelece as condições ideais para a abertura da vala por onde o duto será instalado, garantindo que as próximas fases da obra se desenvolvam de forma organizada e eficaz. Com o percurso previamente definido e o terreno devidamente preparado, escavadeiras de grande porte, montadas sobre esteiras, iniciam o processo de escavação da vala, seguindo o traçado previamente estabelecido. Essa abertura da vala é realizada com precisão, tanto em sua largura quanto na profundidade, assegurando o espaço adequado para acomodar os tubos e possibilitar o reaterro posterior. O solo retirado é cuidadosamente separado no local, sendo o material adequado reservado para reutilização, enquanto o inadequado é descartado. Quando o trajeto do oleoduto passa por áreas montanhosas ou com formações rochosas, o uso de escavadeiras torna-se inviável. Nessas situações, são adotadas técnicas com explosivos aplicados de forma controlada e em etapas, com o objetivo de fragmentar as rochas e criar uma vala suficientemente ampla e segura para receber os tubos. Essa estratégia garante a continuidade das obras, mesmo em terrenos desafiadores e de difícil acesso. Antes da instalação dos tubos, espalha-se no fundo da vala uma camada de material cuidadosamente selecionado, geralmente areia fina ou terra previamente peneirada. Essa camada tem a função de distribuir o peso de maneira equilibrada, diminuindo pontos de tensão na estrutura dos tubos. Os dutos utilizados costumam ter cerca de 18 metros de comprimento, o que reduz a quantidade de emendas necessárias durante a instalação. Eles são posicionados com extrema precisão por meio de braçadeiras hidráulicas internas. A união entre os tubos é feita por meio de soldados
soldagem automatizada, com sistemas capazes de realizar dezenas ou até centenas de emendas por dia. Após esse processo, cada junta é submetida a inspeções por ultrassom para garantir que não existam falhas internas. Concluída a soldagem e aplicada a proteção nas áreas unidas, os tubos são cuidadosamente colocados na vala. Em seguida, o reaterro é executado em camadas bem compactadas, garantindo a estabilidade da estrutura e sua durabilidade a longo prazo. Depois que a soldagem e a inspeção das conexões entre os tubos são concluídas, a tubulação montada é preparada para a etapa conhecida como descida à vala. Trata-se de um procedimento minucioso, realizado com o apoio de tratores especiais equipados com guindastes laterais, projetados sob medida para a instalação de dutos de grande porte. Diversas dessas máquinas atuam em sequência ao longo do percurso do oleoduto, levantando, de forma coordenada, seções inteiras da tubulação. Para evitar danos ao revestimento externo, utilizam-se cintas acolchoadas e cabos de aço dispostos com precisão ao redor dos tubos. A fileira de tubos é erguida de maneira equilibrada e permanece suspensa enquanto os equipamentos se deslocam lentamente pelo interior da vala escavada. A sintonia entre os operadores é crucial nesse momento, pois impede a ocorrência de torções, dobras acentuadas ou qualquer contato com as paredes da vala, o que poderia comprometer seriamente a resistência estrutural da adutora. A colocação definitiva dos tubos é realizada de forma lenta e cuidadosamente controlada. Centímetro por centímetro, os tubos são abaixados até se acomodarem exatamente no centro da vala, sobre uma base previamente nivelada. Durante toda essa fase, técnicos especializados monitoram continuamente o alinhamento, a altura e a curvatura natural da tubulação, assegurando que não haja introdução de tensões indesejadas no sistema. Concluída essa etapa, inicia-se o reaterro. A primeira camada do solo devolvido é composta por um material mais leve e fino, espalhado com cautela para garantir a proteção do revestimento externo da tubulação. Em seguida, o restante do solo removido durante a escavação retorna à vala em camadas gradativas. Cada uma dessas camadas é devidamente compactada com equipamentos específicos, de forma a alcançar a densidade ideal e evitar futuros deslocamentos do solo que possam afetar a estrutura do duto. Essa compactação ganha importância ainda maior em regiões áridas, onde a ação constante dos ventos e as variações intensas de temperatura ao longo do dia e da noite podem modificar a composição do solo, colocando em risco a segurança e a durabilidade da adutora. O processo de dessalinização tem início muito antes da chegada da água às instalações industriais. Tudo começa com a implantação das estruturas de captação no fundo do mar, responsáveis por recolher enormes quantidades de água diretamente do oceano, assegurando um fluxo constante e ininterrupto de água bruta destinada ao tratamento. Essas estruturas são instaladas a vários centenas de metros do litoral, em locais estrategicamente selecionados para evitar o acúmulo de sedimentos e garantir uma água de melhor qualidade. A instalação exige precisão absoluta. Equipes altamente capacitadas alinham minuciosamente cada trecho da tubulação. Para isso, são utilizados guindastes de grande porte montados em barcaças ou plataformas flutuantes, que posicionam os tubos com exatidão milimétrica. Conforme os tubos se aproximam da terra firme, eles são interligados em sequência, formando uma estrutura única, contínua e capaz de suportar pressões hidráulicas constantes. Qualquer desvio, mesmo que pequeno, pode prejudicar seriamente o desempenho e a eficiência da tubulação ao longo dos anos. Após concluída essa etapa, a linha de admissão recebe reforços com estruturas de suporte fixadas com firmeza no leito marinho. Esses apoios garantem estabilidade diante de correntes oceânicas, ondulações intensas e movimentos naturais do solo submarino. O projeto também prevê sistemas específicos para proteger as tubulações da corrosão provocada pela água salgada, como revestimentos especiais e dispositivos de proteção catódica. Toda essa infraestrutura submersa desempenha um papel fundamental na operação do sistema. Uma falha nessa fase comprometeria diretamente o funcionamento das unidades de dessalinização e, por consequência, o fornecimento de água para extensas áreas do território nacional. Por essa razão, cada etapa da instalação segue normas extremamente rigorosas de engenharia, segurança e controle de qualidade, assegurando que o sistema funcione com excelência por muitas décadas.
Depois de ser captada, a água salgada é levada até a central de dessalinização, onde passa por várias etapas preliminares de limpeza. Essa fase tem como principal função eliminar seres vivos, resíduos e impurezas sólidas, protegendo assim os equipamentos mais delicados da usina. A primeira barreira encontra-se nas telas de entrada, que permanecem abertas, mas são equipadas com filtros que impedem a passagem de animais marinhos e grandes objetos. Um único duto, com aproximadamente 63 centímetros de largura, é capaz de coletar até 15 milhões de litros por dia, mais de 10 mil litros a cada minuto. Para dar conta desse fluxo constante, potentes bombas empurram a água para o interior da estrutura. Ainda assim, criaturas como águas-vivas, pequenos crustáceos e peixes conseguem chegar até esse ponto. Para evitar esse tipo de invasão, são acrescentadas novas camadas de filtragem, com telas que bloqueiam qualquer corpo com diâmetro maior que 4.500 milímetros. Na sequência, filtros ainda mais precisos entram em ação para remover os resíduos sólidos que ainda persistirem. Mesmo depois de passar por essas barreiras iniciais, a água continua com partículas microscópicas em suspensão. Para tratar esse problema, ela segue para tanques, onde ocorre a filtração por gravidade. Lá, a água atravessa leitos de areia, cujos espaços entre os grãos são minúsculos o bastante para reter partículas, mas ainda permitem a passagem do líquido. A areia utilizada se move vagarosamente no sentido contrário ao do fluxo da água, acumulando as impurezas em sua superfície. Nesta altura do processo, já foram eliminadas partículas maiores do que cerca de 1/10 da espessura de um fio de cabelo humano. Em seguida, adicionam-se substâncias químicas, como o hipoclorito de sódio e o cloreto férrico. Esses produtos provocam a união das partículas mais finas em flocos grandes que se depositam no fundo dos tanques, deixando a água pronta para avançar à próxima etapa do tratamento. Após passar pelo pré-tratamento, a água salgada atravessa um sistema de filtragem por cartuchos, que funciona como a última barreira protetora antes da dessalinização em si. Cada seção desse sistema contém múltiplos cartuchos formados por camadas densas de fibras compactadas, com poros que variam de 1 a 5 micrômetros. Quando a água escoa do lado externo para o interno desses cartuchos, partículas minúsculas são retidas, permitindo que apenas a água limpa continue seu percurso. Assim que um cartucho atinge sua capacidade de retenção, ele é trocado por outro novo, assegurando o funcionamento contínuo e eficiente do sistema. Depois disso, a água segue para a etapa mais exigente de todo o processo, a osmose reversa. A retirada do sal representa um grande desafio, pois os íons salinos se ligam de maneira muito firme às moléculas de água por meio de forças eletrostáticas. Para desfazer essa ligação, a água é submetida a uma pressão extremamente elevada, que ultrapassa em muito a pressão osmótica natural. Bombas centrífugas de alta performance são utilizadas para aumentar gradualmente essa pressão, conforme a água avança por diversos níveis de compressão. Ao final dessa fase, a pressão alcança aproximadamente 60 bar, o que equivale a cerca de 60 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Nessas condições extremas, a água é forçada a passar por membranas ultrafinas de osmose reversa. Apenas as moléculas de água conseguem atravessar essas barreiras, enquanto o sal e outros resíduos ficam retidos. Após esse primeiro estágio, a água já se encontra quase totalmente dessalinizada, restando ainda alguns íons residuais. Por isso, ela passa por uma segunda etapa de osmose reversa, agora com membranas ainda mais delicadas que reduzem drasticamente a condutividade elétrica. O resultado é uma água de pureza elevadíssima, ideal para consumo ou uso em processos industriais que exigem um grau extremo de limpeza. Depois de passar pelo processo de osmose reversa, a água resultante atinge um nível de pureza altíssimo, sendo ideal para fins industriais e irrigação. No entanto, para que seja apropriada ao consumo humano, são necessários ajustes adicionais. Isso porque, durante a dessalinização, não apenas o sal é retirado, mas também quase todos os minerais naturalmente presentes no líquido, além de ocorrer uma alteração significativa no pH. Para restabelecer suas características desejáveis, a água é submetida a uma fase de
correção química. Nessa etapa, pequenas quantidades de ácidos ou soluções equilibradoras são inseridas para ajustar o pH a níveis considerados seguros e estáveis. Em seguida, acontece a remineralização, um processo que reintroduz elementos importantes como cálcio e magnésio em dosagens cuidadosamente controladas. Essa intervenção contribui para um sabor mais agradável, melhora a alcalinidade e reconstrói um perfil mineral semelhante ao da água potável convencional. Com esses procedimentos completos, o líquido não só se torna seguro, como também mais palatável para o consumo diário. A água tratada é então encaminhada a reservatórios e, de lá, distribuída por meio de uma moderna rede de dutos que atende residências, zonas agrícolas e parques industriais em todo o território nacional. Apesar de sua eficiência, esse método envolve custos extremamente altos. O preço médio de produção da água dessalinizada gira em torno de vários dólares por metro cúbico, ou seja, equivale a dezenas de reais por 1.000 litros, um valor muito acima daquele verificado em países que contam com fartura de fontes naturais de água doce. Ainda assim, para nações como a Arábia Saudita, essa tecnologia representa a única solução viável para garantir o fornecimento contínuo de água, promover o desenvolvimento econômico e manter a coesão social em um dos cenários mais secos e inóspitos do planeta. Essa combinação de alta tecnologia, infraestrutura avançada e necessidade geográfica transforma a dessalinização em uma ferramenta estratégica essencial para o futuro de regiões desérticas.